Fala aí pessoal, beleza? Mais um dia aqui de leitura bíblica, seja muito bem-vindo. Nós estamos aí com o desafio de ler a Bíblia inteira no ano de 2023 e hoje nós vamos ler Gênesis 4, 5 e 6. Estou usando a versão NVI. Se você tiver com a sua Bíblia aí, já abre a sua Bíblia, de preferência se puder usar a versão NVI, mas se não, também tranquilo, pode pegar a sua versão favorita aí que você quer usar, beleza? Então a Bíblia diz assim, em Gênesis 4, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. E Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com grado Abel e sua oferta. Presta atenção nesse versículo que diz que Deus aceitou a Abel. Então, em primeiro lugar, não foi a oferta de Abel que Deus aceitou, mas sim o próprio Abel. A gente precisa entender isso, falando de oferta, de tudo aquilo que a gente vai dar ao Senhor, a gente precisa entender que Deus primeiro olha ao ofertante, não a oferta em si, né? Então, de alguma forma, a Bíblia não entra em detalhes, mas de alguma forma, Abel agradou ao Senhor. O próprio Abel agradou a Deus. E Caim não. A gente vê pelos frutos que, como Caim também acaba cometendo um delito mais para frente, a gente vê também que o coração de Caim era bem perverso, né? E esses eram os dois filhos de Adão e Eva, portanto, eles com certeza ouviram, falar de Deus, do paraíso e tal, e como os pais deles foram expulsos, etc., eles estavam aqui tentando agradar a Deus, cada um da sua forma. Abel com a sua oferta dos rebanhos e Caim com a sua oferta de agricultura, ali, os frutos, enfim. Versículo 5 diz assim, não aceitou, quer dizer, falando de Deus, mas não aceitou a Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto, Caim? Por que você está com raiva? O Senhor, E aí versículo 7 diz assim, se você fizer o bem não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ou ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha só, então, Deus dá um alerta aí, antes mesmo de qualquer coisa que Caim vai fazer mais para frente, Deus dá um alerta. E Deus ele nunca deixa o pecador se afundar no pecado sem antes dar um alerta, né? É bem tipo de Deus mesmo isso, a gente vai ver isso durante toda a Bíblia. Versículo 8 diz, disse porém Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando lá estavam, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. É o primeiro homicídio da humanidade e muito triste essa história. Nós não sabemos como Caim matou Abel, provavelmente foi com alguma pedra, algum objeto. Alguns dizem que ele, enfim, deu uma machadada ou uma pedrada na cabeça do irmão, a gente não sabe, a Bíblia também não explica, mas a questão é que de alguma forma ele matou o seu irmão. É muito triste isso aí. Versículo 9 diz, então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Engraçado que Deus ele nunca chega afirmando, ei Caim, eu vi o que você fez, seu pecador miserável. De novo, assim como foi no Éden, Deus chega perguntando, onde está Caim, seu irmão? Onde está seu irmão Abel, Respondeu então Caim, não sei, eu sou o responsável por meu irmão, por acaso? E Caim dá uma dura em Deus, olha que loucura. Diz o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra. Presta atenção que quando Deus fala para Adão, ele fala, maldita é a terra por tua causa. Porém, para Caim, ele já diz o seguinte, agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será fugitivo e errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, engraçado que Deus não permite que Caim seja morto. Olha o que Deus diz, versículo 15 de Gênesis 4. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá
7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. A gente não sabe que sinal é esse, talvez era uma marca no corpo, né? Algo bem visível, não sei se era a cor da pele, alguma, né? Não sei, a gente não sabe, mas de alguma forma Deus colocou um sinal mesmo visível em Caim, para que todo aquele que viesse entendesse que Deus tinha marcado ele e não o matasse. Então, Caim afastou-se da presença. Interessante que até essa altura, né, a Bíblia nos relata aí que tinha Adão e Eva e os 2 filhos dele apenas vivos na Terra. A gente não tem relato de outros seres humanos, né? Eu não acredito também, tem um pessoal que fala isso, que Adão teve outra mulher, tal, e teve filhos com essa mulher. Eu não acredito nisso, eu acredito que Deus fez homem e mulher, como Gênesis relata. Porém, com certeza aqui está se referindo também à própria descendência, aos irmãos de Caim. Quem sabe aquele que o encontrasse poderia matar, e aí Deus não deixa isso acontecer, né? Não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes vingança, e o Senhor colocou um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste de Éden, do Éden. Lembrando aqui que o Éden a gente não sabe onde é, porque depois do dilúvio, no próprio livro de Gênesis, a terra sofre uma mudança drástica na sua geografia, mas é muito provável que seja ali na terra do Iraque, ali no Oriente Médio, era na terra do Iraque, né? O Éden não está mais lá. Versículo 17, Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu o nome Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Matusael, isso mesmo, e Matusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma se chamava Ada e outra se chamava Zilá. Ada deu luz, presta atenção, versículo 20, Gênesis 4, você não presta atenção nessas genealogias, elas são importantes. Ela dá a informação seguinte, que Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Então, ou seja, eram homens que fizeram muitas coisas, inventaram feitos para a humanidade. Olha só, o nome do irmão dele era Jubal, versículo 21, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta, artistas, né? Pessoas ali, músicos que inventaram, com certeza ali nos primeiros dias de humanidade, primeiros anos de humanidade, inventaram a música, inventaram, o próprio Caim fundou uma cidade, né? Zilá, versículo 22, Zilá também deu à luz a um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, olha aqui a perversão, o desvio do projeto inicial de Deus, que era homem e mulher apenas, né? Agora, Lameque tinha 2 mulheres. Ele disse, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras, eu matei um homem porque me feriu, e o menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Ou seja, a gente vê aí crescendo na humanidade esse espírito de vingança. Quando a Bíblia diz que Deus é o vingador, existem 2 tipos de atributos, na verdade, né? Existem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis, de Deus que eu estou falando. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus quer repartir com o seu povo, por exemplo, amor, paciência, longanimidade, domínio próprio, né? São atributos que Deus quer repartir conosco. Porém, tem atributos incomunicáveis que Deus não reparte com a sua criação. Por exemplo, quando o profeta diz, a minha glória eu não divido com ninguém. A glória de Deus não pode ser dividida. É um atributo de Deus que não pode ser repartido com a humanidade. Outro atributo que tem a ver com esse texto aqui é a vingança. A Bíblia diz, a vingança pertence a mim, diz o Senhor. Então, quando alguém se coloca no espírito de vingança, na verdade, ele está querendo ocupar um atributo de Deus, incomunicável, que não é para ele. Nós não somos vingador de coisa alguma. Sei que tem um filme, Os Vingadores, e tudo, mas o povo de Deus não é feito para ser vingador. Deus é o vingador. Enfim, e ele fala, todo que pegar no meu pé, que fizer alguma coisa que eu não gosto, eu vou vingar 77 vezes. Outra versão fala 70 vezes 7, né?
Deve ser por isso que Jesus também nos evangelhos fala que a gente tem que perdoar, fazer exatamente o contrário, 70 vezes 7, porque o padrão do mundo é a vingança, mas o padrão do reino de Cristo é o perdão. E aí olha só, versículo 25 de Gênesis 4, novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu a luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, a gente vê aí outra genealogia. A primeira genealogia é a genealogia de Caim. Pessoal muito habilidoso, muito preparado, muito criativo, talvez. Inventaram a música, o próprio Caim inventou a cidade, inventaram o rebanho, enfim. E inventaram muitas coisas que até hoje para a humanidade é muito importante. Porém, é um povo totalmente anti-Deus, é um povo totalmente vingativo, com um espírito diferente daquele com o qual Deus havia feito o homem ali no Jardim do Éden. E é interessante você observar nesse capítulo 4 que Deus não fala a idade de cada um deles. Agora Deus vai falar, a Bíblia vai falar no capítulo 5 a idade exata dos filhos de Sete, que é o outro filho de Adão. Olha só. Então, Gênesis 5, tá? Se inscreve no canal, curte esse vídeo e ajuda a gente e acompanha a leitura. Todo dia vai ter vídeo aqui a respeito, lendo a Bíblia no nosso plano de leitura anual, no ano de 2023. Nós vamos ler a Bíblia inteira aqui. Eu vou estar colocando vídeo aqui todo dia para nós lermos e comentarmos alguma coisa. O objetivo aqui não é estudar a fundo a Bíblia, mas a gente acaba comentando algo que a gente acha pertinente, que é importante. Gênesis 5, vamos lá. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. A gente vê isso em Gênesis 1, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem com H maiúsculo, Homem com H maiúsculo. Ou seja, humanidade. Deus criou homem e mulher e chamou eles de humanidade. Aos 130 anos, Adão gerou a um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança, e deu-lhe o nome de Sete. Deus criou o homem à sua imagem e Adão também gerou um filho à sua própria imagem, a semelhança de Adão agora. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Então Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos, morreu, teve vários outros filhos e filhas. Tem uma dúvida, que o pessoal fica: nossa, mas com quem Caim casou? Provavelmente com uma de suas irmãs, outros filhos que Adão teve, outras filhas que Adão teve, e por conta disso Caim casou com uma das suas irmãs, que naquele tempo a humanidade precisava se espalhar, então isso acontecia. Versículo 6, Gênesis 5, 6. Aos 105, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Presta atenção que, diferente do capítulo 4, aqui a idade de todo mundo é detalhada. Por que será? Porque aquela geração de Caim estava morta aos olhos de Deus, enquanto essa geração era relevante aos olhos de Deus. Eu acredito que é isso. Por isso é detalhado quantos anos cada um deles viveram. Aos 90, versículo 9, aos 90, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70, Cainã gerou Maalael. Depois que gerou Maalael, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65, Maalael gerou Jared, que depois que gerou Jared, Maalael viveu ainda 830 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65, Enoque gerou Matusalém. Esse Matusalém é o que mais viveu de todos, Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. E gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo
365 anos. Você vê que todo mundo está vivendo 800, 900 anos, mas quando se diz a respeito de Enoque, ele viveu 365, mas ele dá um motivo aqui embaixo, no versículo 24, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Coisa interessante, Deus tomou Enoque ainda em vida e o tomou para si, o arrebatou. A gente vai ver isso na vida com Elias também, né? Mas são os únicos dois casos onde Deus arrebatou alguém no Velho Testamento. E, enfim, ele andou com Deus e por isso Deus o tomou para si. Ele não experimentou a morte. Coisa interessante. Versículo 25, Gênesis 5, 25. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho, do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos, gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. E aí a gente começa a história de Noé. Então, como eu já disse, a Bíblia faz questão de mencionar a idade desses homens, visto que tamanha relevância que eles tinham, né? Para Deus e para a história que vai seguir aqui em Gênesis. Enquanto a geração de Caim não é mencionada, porque a gente sabe também que a própria geração de Caim vai morrer inteira num evento aí chamado dilúvio. E aí começa o capítulo 6 de Gênesis, quando começa a história de Noé. Olha só o que diz. Gênesis 6, então, abre sua Bíblia aí. Se inscreva nesse canal aí, dá uma força, curta esse vídeo, manda para alguém, chama para participar do desafio, tá? Nosso objetivo é ler a Bíblia inteira esse ano de 2023 e também comentar alguma coisa, ler, né? Comentando alguma coisa. Então, é bem bacana ter você aqui com a gente, tá bom? Então fica ligado aí que todo dia vai ter vídeo aqui, a gente lendo e comentando a Bíblia todos os dias de 2023, beleza? Gênesis 6 diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Provavelmente essa menção de filhos de Deus e filhas dos homens está se referindo a anjos caídos. Provavelmente, tem uma discussão teológica sobre isso, não vou entrar, mas eu acredito particularmente que esses filhos de Deus aqui são anjos caídos, tá? Que deixaram o seu estado natural, tiveram relações sexuais com mulheres humanas. Que coisa louca. Olha só, versículo 3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Então Deus está limitando a idade da humanidade, né? A partir de agora, a média de idade não vai ser 900 e tantos anos, vai ser 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra. Néfilins eram gigantes de 3, 4 metros de altura. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, elas lhe deram os filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos, né? Homens de renome. Tem algumas teorias que falam que daí surgiu as lendas, né? De histórias como a mitologia grega, por exemplo, semideuses e tal. Eu acredito que pode ter algum fundamento, embora a gente não tenha evidência suficiente para isso. Mas a gente vê que eram varões fortes, de renome, famosos da antiguidade. E versículo 5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Ou seja, o pecado multiplicou demais sobre a terra. Claro que todo ser humano é pecador, inclusive Noé. Porém, outra coisa é quando você vive assim, uma vida de programação, né? Você programa para pecar, e a perversidade aumentou aqueles dias, né? As pessoas tinham prazer no pecado, e o pecado era muito mesmo comum, e estava se multiplicando aqueles dias. Versículo 6, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Tem gente que fala, mas Deus não se arrepende. Tem outro versículo, e realmente tem lá em Samuel, fala que
Deus não é filho do homem para que se arrependa. Aliás, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É verdade, Deus não se arrepende. Porém, essa palavra arrependeu-se, no original a gente sabe que é entristeceu-se. Deus entristeceu. Deus se entristeceu de ter feito o homem sobre a terra. E isso deixou ele, cortou-lhe o coração, segundo essa versão aqui. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Outra versão fala que Deus achou graça aos olhos, né? Noé achou graça aos olhos de Deus. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro. Quando a Bíblia fala que alguém era justo, não é o sentido do Novo Testamento de justiça, onde alguém é justificado pela fé. Não. Quando a Bíblia, no Velho Testamento, diz que alguém era justo, esse é o caso deles, está falando que ele era um homem que andava em retidão, né? As práticas dele eram justas. Ele não vivia naquela prática do pecado como os outros ali contemporâneos de Noé. Era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Olha só. Ele andava com Deus, ele era temente a Deus, ele queria saber os preceitos de Deus, queria saber a vontade de Deus, vivia em espírito de oração, com certeza, né? Sacrificava ao Senhor. Versículo 10 diz: Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nisso ele já tinha mais de 500 anos, né? Conforme a gente vê na genealogia. Noé já tinha mais de 500 anos aí nessa época. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé. Deus entrou na parada agora e fala para Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 130 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Isso é um prédio daria o tamanho de um prédio aí de 5, 6 andares talvez, tá? Era algo bem grande ali, 130 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Versículo 16: faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos, né? Ou seja, os animais, Noé não foi atrás dos animais, Deus trouxe esses animais a Noé. Versículo 21, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Que loucura. E essa construção da arca durou, em média, 100 anos. 100 anos construindo uma arca. Olha que coisa, né? Mas Noé obedeceu em tudo ao Senhor. Em tudo ele obedeceu ao Senhor. Então é isso, pessoal. Essa é a leitura, o comentário de hoje. Esse é o segundo dia apenas, né, da nossa leitura bíblica. Que Deus abençoe você, que você persevere até o fim. Vou deixar aí embaixo no Instagram o link do grupo do WhatsApp também para você fazer parte. Então vamos participar com a gente, tá bom? Vamos ler a Bíblia inteira em 2023. E a palavra de Deus é poderosa para gerar transformação em nós. E enfim, para nos educar na justiça e também nos levar a ser mais profundos em Deus e conhecer o próprio Deus. Então que Deus abençoe você. Até a próxima, até amanhã. Todos os dias nós estaremos aqui. E fiquem com Deus. Até mais.